Vamos lá, a gente vai responder agora ao desafio do vídeo anterior, né, que era para se manipular o valor da variável x através de um ponteiro para ponteiro. Beleza, vamos lá. Eu vou declarar minha variável x e já atribuir o valor de 30 para ela. Então, eu digo que reserva um espaço na memória com o nome x e já atribuo o valor 30 ao seu conteúdo. Então, essa variável ela tem um endereço, como você pode ver aí. Ok, vou criar um ponteiro. Então, para me criar um ponteiro, eu preciso utilizar o asterístico P, porque evidencia que é um ponteiro. E nesse caso, ele é um ponteiro do tipo inteiro. Por que ele é um ponteiro do tipo inteiro? Porque a variável x é do tipo inteiro e eu vou fazer com que esse ponteiro P armazene o endereço da variável x, ok? Vamos lá, olha só. Para ele armazenar o endereço da variável x é simples, é só eu dizer que P, a minha variável ponteiro P, recebe o endereço de x. P recebe o endereço de x. Por que ele recebe? Porque P é um ponteiro. Então é justo, é lógico que ele armazene um endereço de memória. Então, se você parar para dar uma olhada, uma pesquisada, ponteiro é uma variável que armazena um endereço de memória. Vamos um mantra. Ponteiro é uma variável que armazena um endereço de memória e só. Beleza? Então, por isso que eu digo que P recebe o endereço de x. E o nome de uma variável representa ali o conteúdo. Então, P, eu estou dizendo, olha, o conteúdo de P recebe o endereço de x. Ou seja, então P está fazendo referência à variável x, então eu posso manipulá-lo, eu posso modificá-lo. Eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que asterístico P recebe 20. O que está acontecendo, professor? Estou dizendo que o conteúdo de P, que nesse momento é 30, ele vai passar a ser 20. É a mesma coisa, eu vou colocar em comentário, que eu estivesse dizendo que x recebe 20. É a mesma coisa, né? Porque P armazena o endereço. Mas vamos lá. Ok, ainda não respondemos a questão. Agora a gente vai criar um ponteiro para ponteiro. Como é um ponteiro que vai armazenar o endereço de um ponteiro, então eu tenho que dizer asterístico Q. Eu só tenho que dizer que Q recebe o endereço de P. Ok? Então Q recebe o endereço, guarda o endereço de P, P guarda o endereço de X, então por isso eu posso modificá-lo tanto por P ou por Q. Professor, eu quero modificar agora o valor de X através do Q. Então eu posso dizer que o conteúdo do endereço, né, que o conteúdo do endereço que Q está armazenando recebe 20. É a mesma coisa que eu tivesse colocando que x recebe 20. É a mesma coisa. Então vamos lá. Olha só. Se eu colocar aqui um printf, porcentagem de vírgula, para ele mostrar o valor de x, pausa o vídeo aí, o que ele vai mostrar? Me responde aí o que ele vai mostrar. Ele vai mostrar o que? 30 ou 20? Ele vai mostrar o 20. Por quê? Porque eu estou dizendo, olha, o conteúdo do endereço que está armazenando recebe 20. Né? Qual é o conteúdo do endereço que está armazenando? É o endereço de P. Qual é o conteúdo desse endereço? É aqui o 30. Então, por isso que eu modifico. Olha só, para a gente ter um aprendizado significativo. Eu vou mostrar aqui, ó, vou botar um printf. Eu vou colocar aqui para ele exibir conteúdo de x, porcentagem d, pular uma linha aqui, vírgula, x. O nome de uma variável representa o conteúdo. Printf, eu vou colocar aqui endereço de x. Como é que eu vou demonstrar? Porcentagem d, pular uma linha aqui, vírgula, endereço de x. Beleza? Agora, pessoal, eu vou só copiar aqui. Vamos aproveitar, vou dar um barrainho aqui. Conteúdo de P.
só o nome da variável, representa o conteúdo. Endereço de P, do meu ponteiro P. E agora eu vou fazer o seguinte, conteúdo de Q e o endereço eu não vou nem precisar, o endereço de Q. Vamos lá. O endereço de Q, porque ele também tem um endereço. E você vai analisar comigo, ó, vou pular uma linha bem aqui. Eu vou executar, vou botar bem aqui e a gente vai analisar junto. Olha só. Conteúdo de X. Qual é o conteúdo de X? É 20. Deixa eu tirar aqui essa atribuição que eu coloquei. Vamos lá. Eu criei. Vou executar de novo aqui que eu estou tendo uma dificuldade. Eu criei a variável X e atribuí o valor 30 para ela. Aí a gente pode ver que X vale 30. Então por isso que eu digo aqui na linha 9, o conteúdo de X. O conteúdo de X é 30, porque ele está guardando 30. E qual é o endereço de X? É 63, 56, 732. No seu computador pode ser diferente. Vamos lembrar só o 732. O endereço de X no final dele é 732. Beleza. Olha aqui na linha 11, eu estou dizendo qual é o conteúdo de P. O conteúdo de P é, olha o final, 732. Não é o mesmo endereço de X? É o mesmo endereço de X, eu estou fazendo referência a ele. Olha só. Qual é o endereço de P? O endereço de P, ele é um ponteiro, mas ele também é uma variável, então ele tem o seu endereço. Então olha o final, é 728, ok? Olha só, aqui, conteúdo de Q. Qual é o conteúdo de Q? Olha o final, 728, não é mesmo? O conteúdo de Q não é o endereço do ponteiro P? É. E o conteúdo de P não é o endereço de X? Então por isso que a gente consegue modificar o valor de X através de um ponteiro, do ponteiro P e também de um ponteiro para ponteiro, ok? Eu espero que eu tenha ficado claro aí, beleza? Então acho que deu para responder aí, passa o comentário, se quiser ser aluno meu, pode mandar no meu privado aí, professor, preciso de uma clareza melhor para que a gente possa entender essa questão de ponteiro de uma maneira bem clara, né? A gente não pode ter dúvida nenhuma em ponteiros. O ponteiro é uma variável que armazena um endereço de memória, né? Então nesse caso a gente está utilizando um ponteiro que aponta para um inteiro. Então só que eu vou apagar e não mais responder nossa questão se a minha variável for do tipo float, né? E é uma variável n. Para me criar um ponteiro para essa variável n, ele também tem que ser do tipo float. Eu vou colocar asterístico x, porque ele pode ter o nome que quiser. Eu digo que x recebe o endereço de n, então estou referenciado. Se eu disser que asterístico x recebe 2.2, o que está acontecendo? Atribuindo um valor a n. Então se eu colocar printf, colocar assim, porcentagem f, porque é uma variável do tipo real, e eu digo para ele mostrar o valor da minha variável n. Então, se eu executar aqui, opa, fiz besteira, se eu executar aqui, ele mostra lá 2.2. Eu atribuí aqui para x, para o ponteiro x, ok? 2.2. Ou seja, eu estou dizendo, ó, declarei uma variável n e ela é do tipo float, e eu quero fazer uso de um ponteiro para manipular ela, então digo que asterístico x, eu digo que o ponteiro x recebe o endereço de n. Nesse momento eu estou referenciando. Quando eu digo aqui, olha, o conteúdo de x recebe 2.2. Qual é o conteúdo de x? É o conteúdo de n. Qual é o conteúdo de x? É o endereço de n. Então qual é o conteúdo desse endereço? É esse espaço que está em branco e a gente armazena o 2.2, beleza? Espero que tenha ficado claro e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Aqui na frente da cidade de Carauari. Olha só